Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade que tenho, louvado seja o nome do Senhor, de poder contemplar as maravilhas que posso ver na minha presença e ver esse dia maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, e quero convidar a você para nós olhar nas Escrituras Sagradas. Bendito é o nome de Jesus. No livro de 2 Coríntios, louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E vamos rogar a Deus para que Ele nos abençoe e que nós possamos receber, louvado seja o nome do Senhor, de Deus, a revelação da sua palavra, e por meio da sua palavra nós possamos receber uma bênção de Deus. Eu quero ler aqui com você em 2 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 14 em diante, que nos diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta a todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nós que se perde, para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero olhar e meditar com você nessa palavra que o apóstolo Paulo nos deixa escrito, e vamos rogar a Deus que nós possamos realmente ser e fazer como disse aqui Paulo no versículo 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eu quero lhe dizer que essa mensagem, esse vídeo, ele não pertence a uma denominação religiosa. E eu quero rogar a Deus para que nós possamos falarmos, como disse aqui o apóstolo Paulo, de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem, ela vai, bendito seja o nome do Senhor, endereçada aos filhos de Deus. Ela não vai levando uma denominação, uma religião, mas ela vai, como disse aqui o apóstolo Paulo, não sendo como muitos falsificadores da palavra de Deus. Eu quero lhe convidar para nós meditar na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui ele diz, como de Deus, falando de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Que eu possa me sentir, nesse momento, na presença de Deus, e você que está me assistindo, bendito seja o nome do Senhor, possa sentir Deus na sua palavra, e nós vamos meditar na palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, sem falsificação e na presença de Deus. E aqui no versículo 14, bendito é o nome de Jesus, o apóstolo Paulo nos diz, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Vamos rogar a Deus que nós possamos sentir a manifestação desse cheiro de Deus, do conhecimento
Louvado seja o nome do Senhor que vem de Deus, da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E ele disse aqui no versículo 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para este certamente, louvado seja o nome do Senhor, cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Vamos pedir a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tanto eu como você, que está me assistindo e meditando comigo na palavra de Deus, que Deus ele possa nos dar a idoneidade, que nós possa, bendito seja o nome do Senhor, receber, louvado seja o nome do Senhor, a revelação da sua palavra. Louvado é o nome de Jesus. Aqui no versículo 16 ele nos diz, para esse certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver, bendito seja o nome do Senhor, se Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, é para nós cheiro de vida, ou se ele é, como disse aqui o apóstolo Paulo, para muitos, cheiro de morte. E aqui ele disse no versículo 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, louvado seja o nome do Senhor, como de Deus, na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E assim, meu querido amigo, eu quero meditar com você, louvado seja o nome do Senhor, não numa denominação, numa religião, mas eu quero meditar com você na palavra de Deus pela fé, na presença de Deus. E rogar a Deus que Deus nos abençoe por meio da sua palavra. Eu quando olho para essa escritura que Paulo nos deixou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Isto me faz lembrar de uma velha história que eu conheço desde menino, de uma velha galinha que ela chocou 10 ovos de galinha e colocaram ali embaixo dela, bendito seja o nome do Senhor, um ovo de uma pata. E ela chocou aqueles ovos e ela descascou ali 10 pintinhos e descascou ali um patinho. E aquela velha galinha, ela ficou ali num quintal, encerrada ali, bendito seja o nome do Senhor, e nós soubemos como a galinha ela procede, e aquela velha galinha ficou ali esgravatando ali, presa naquele quintal, louvado seja o nome do Senhor. E ela cacarejando ali com aqueles seus pintinhos e aquele patinho, esgravatando, ciscando. E quando ela chamava ali, aqueles pintinhos vinham correndo, e ela tirava ali um inseto, uma aranha, uma barata, um escorpião, e ia alimentando aqueles seus filhos, pintinhos, com aqueles insetos. E aquele patinho, louvado seja o nome do Senhor, ele ficava numa confusão com aquilo ali, porque a sua natureza não era a natureza daquela velha galinha. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo nos fala que para uns é cheiro de vida e para outros é cheiro de morte. E vamos rogar a Deus para que nós possa ter a natureza de Deus, que nós seja um predestinado, um filho de Deus, e que nós possa receber, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, como cheiro de vida. Pois a Bíblia nos fala também que Jesus, para uns, é a pedra fundamental,
de esquina, e para outros é a pedra de tropeço. E aqui o apóstolo Paulo nos fala que para uns é cheiro de vida e para outros cheiro de morte. E ali estava aquele patinho, ele não podia entender aquela linguagem, louvado seja o nome do Senhor. E a velha galinha ciscando e jogava areia em seus olhos, ele se aproximava dali, e aquela galinha ciscando, e atirava areia, terra nos seus olhos, e ele se afastava, porque a sua natureza não era a natureza daqueles pintinhos. E aqueles pintos vinham e se alimentavam de insetos, se alimentavam ali de aranha, de escorpião, de barata, e aquele patinho todo atrapalhado ali, sem poder entender o que estava acontecendo. É assim como um verdadeiro cristão, bendito seja o nome do Senhor, que é um predestinado, nascido do Espírito Santo, dentro de uma igreja formal, fica todo atrapalhado. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvindo cacarejar, louvado seja o nome do Senhor, da teologia mundana de hoje. E ali estava aquele patinho, bendito seja o nome do Senhor, ali preso, todo atrapalhado, louvado seja o nome do Senhor. E aquela velha galinha cacarejando ali, esgravatando, e oferecendo aos pintinhos aqueles insetos mundanos, e ele não entendia aquele linguajar. E assim é hoje, meu querido amigo e meu querido irmão, muita denominação, aonde está o cristão genuíno, predestinado, ele vem se aproximando, porque ele quer falar em Deus, receber de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a sua natureza, ela é cristã, e ele chega ali, louvado seja o nome do Senhor, e eles estão falando em divórcio, política, casamento, bendito seja o nome do Senhor, como aquela velha galinha alimentando os filhos com um inseto mundano. Louvado seja o nome do Senhor. E que essa mensagem, essa meditação, meu querido amigo, ela possa te levar, bendito seja o nome do Senhor, a solução para você que está aí todo atrapalhado, ouvindo o gagarejar da teologia mundana, e que você atente para a palavra de Deus que o apóstolo Paulo nos deixou aqui, dizendo que para uns era cheiro de vida e para outros cheiro de morte. Louvado seja o nome do Senhor. E você possa hoje receber de Deus uma grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela velha galinha que estava ali com aquele patinho, um dia ela foi saindo fora do pátio onde estava. Bendito é o nome do Senhor. E se aproximou, foi se aproximando de um rio. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele patinho sentiu, bendito seja Deus, um cheiro diferente. Ele sentiu um cheiro de água, bendito seja o nome do Senhor. E levantou pela primeira vez a cabeça e farejou o ar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para ele era cheiro de vida. Quem sabe se hoje você vai poder sentir esse cheiro do conhecimento que Paulo falou, e esse cheiro de vida, bendito seja o nome do Senhor, e você possa sair da triste situação que você está. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele velho patinho, ele não tinha a natureza de galinha. Ele sentiu o cheiro da água, porque a sua natureza
não era a natureza da galinha e dos seus pintos. Para ele, louvado seja o nome do Senhor, era cheiro de vida. Mas para a galinha e os pintinhos, aquele rio, aquele cheiro, era cheiro de morte. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele pato não tinha, louvado seja o nome de Jesus, a natureza, bendito seja o nome do Senhor, de galinha. E esta é a maneira, então, meu querido irmão e amigo, de todo homem, louvado seja o nome do Senhor, que é nascido de novo, que é predestinado, que nasce no reino de Deus, ele sente o bom cheiro de Cristo. Que nesta mensagem, louvado seja o nome do Senhor, você ao meditar, você possa sentir esse bom cheiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E você possa ver, louvado seja o nome do Senhor, como aquele patinho viu um rio, bendito seja o nome do Senhor, que mana da cruz, louvado é o nome de Jesus. E deixa essa velha galinha com o carejar da teologia, louvado seja o nome do Senhor, e segue o bom cheiro de Cristo, em direção à vida eterna, louvado é o nome de Jesus. Porque para aquele patinho era cheiro de vida, e para você, que é um cristão predestinado, é cheiro de vida. E você está no meio de um povo baseado na teologia, e para eles é cheiro de morte. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos ficar aqui, louvado seja o nome do Senhor, olhando para essa escritura e rogando a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que nós possa encontrar a solução como um predestinado de Deus e um filho de Deus, nascido no reino de Deus, que nós possa encontrar a solução através dessa palavra que o apóstolo Paulo nos deixa e sair, bendito seja o nome do Senhor, dessa confusão religiosa que hoje está arrastando o ser humano ali preso, como estava ali aquela galinha dentro daquele quintal, e aquele patinho que não tinha aquela natureza, mas ele estava ali encarcerado, como hoje os muros eclesiásticos estão prendendo o povo, e eles não conseguem, louvado seja o nome do Senhor, sentir o bom cheiro do conhecimento de Deus e sentir o cheiro de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem, ela vai ao encontro dos filhos de Deus. Ela vai ao encontro dos predestinados. Louvado seja o nome de Jesus. Para buscar, louvado seja o nome de Jesus, para o reino de Deus, para o rio que corre para a vida eterna. Aquele patinho correu para a água. O que foi aquilo? Era a sua natureza, louvado seja o nome do Senhor. Era a natureza que ele tinha. Ele não tinha natureza daquela galinha. Ele não tinha a natureza daqueles pintos. E você, que é um cristão predestinado, você, a sua natureza é cristã, você vai ouvir, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo nos deixa aqui registrado, e você vai reconhecer, louvado seja o nome do Senhor, o bom cheiro de Cristo, e você vai correr para o rio que emana da cruz, que é a palavra de Deus, e você vai sair do meio desse sistema mundano, religioso, que está com aquela galinha esgravatando e alimentando o povo com inseto mundano, e você vai correr em direção à água, que é a palavra de Deus, e vai seguir, louvado seja o nome do Senhor, com a natureza, louvado seja o nome de Jesus, que Deus tem te dado
como filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao menos, meu querido amigo que está me assistindo, que a sua natureza já seja de pinto. Bendito seja o nome do Senhor. Que você já tenha mudado a sua natureza. Aí então, meu querido amigo, meu querido irmão, você vai ter que ficar ouvindo o cacarejar da teologia, ciscando, esgravatando e se alimentando da política, do mundanismo, do divórcio, do casamento, da prostituição, de toda a imundícia do mundo, porque você não tem a natureza que Deus te deu, a natureza divina. Mas que Deus possa te abençoar e você hoje possa fazer como aquele patinho. Levante a sua cabeça e olhe para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, como disse o apóstolo Paulo, que para uns é cheiro de morte e para outros cheiro de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se você, bendito seja Deus, é um predestinado, você vai direto, louvado seja o nome do Senhor, para esse rio. Palavra que te leva para a vida eterna, porque para ti é cheiro de vida. E você vai sair dessa confusão, como estava ali aquele patinho, se alimentando ali, vendo aqueles pintos se alimentar de inseto, de aranha, de escorpião, de barata, e ele ali naquela confusão. Mas quando ele pôde sair dali daquele quadrado, aonde ele estava ali preso naquele quintal, ele foi indo em direção a um riacho, e a sua natureza, louvado seja o nome do Senhor, era não como aquela galinha, aqueles pintos, e ele sentiu o cheiro da água, como hoje eu posso sentir o cheiro de Cristo na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, e sentir o cheiro de vida. Que Jesus seja para você hoje, louvado seja o nome do Senhor, o cheiro de vida. E você possa deixar essa velha denominação religiosa, ou seja lá o que for onde você está, baseado na teologia, olhando aí para a velha galinha que está ciscando, em busca de inseto, em busca de riqueza, em busca de construção, de grande templo, e alimentando o povo com o inseto do mundo, e você possa hoje se alimentar, bendito seja o nome do Senhor, da palavra de Deus vinda de Deus, bendito seja o nome do Senhor, como disse aqui o apóstolo Paulo, com sinceridade de coração, como de Deus na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você não receba essa simples mensagem, meu querido irmão e meu querido amigo, que está aí preso dentro desse sistema mundano de religião, você não receba como uma denominação, não receba como uma religião, mas você receba, bendito seja o nome do Senhor, como de Deus, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque para você não está chegando hoje uma mensagem religiosa. Não é uma mensagem falsificada, como diz aqui o apóstolo Paulo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. E é isto, meu querido amigo e meu querido irmão, que está chegando até você. É a palavra viva, vinda de Deus,
para aqueles que conhecem o cheiro de vida, para aqueles predestinados, filhos de Deus, nascido no reino de Deus, nascido do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E para esses, Deus tem enviado uma mensagem desembaraçada, sem falsificação, para que eles possam sentir, louvado seja o nome do Senhor, que existe um rio que emana, louvado seja o nome do Senhor, da cruz do Carvalho, bendito seja o nome do Senhor, que pode te conduzir à vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Você levante a sua cabeça e comece agora a farejar, a cheirar para o ar, e se você é um filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você sentirá, bendito é o nome do Senhor, o bom cheiro de Cristo, e seguirá neste rio, palavra, bendito é o nome do Senhor, que vai te conduzir para a vida eterna. E que Deus te abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão e minha irmã, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.